Será que não dá só pra invernizar em cima agora? Todas as Ferrari têm 20 e poucos mil milhas, eu nunca vi isso aí. O problema é... Eu vou dizer que eu quase entro nesse grupo aí. Viu? Bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Dick, sou fundador da Fiotec, mas hoje eu estou aqui para falar de carros, de loucuras e eu vou dizer que é o projeto mais importante do meu canal, o projeto que começou a história do meu canal aqui no YouTube. A Ferrari 355 abandonada, que era a pior do mundo, mas nós estamos mudando essa história. Para quem de vocês aí, eu quero até saber, ó, quem de vocês começou a assistir desde o primeiro vídeo, vai ter que comentar aqui, ó, vocês estão, vou botar vocês na obrigação, tem que comentar que vocês assistiram do primeiro vídeo, porque tem muita gente que eu sei que assiste direto, assiste toda essa história e está há muitos anos aí, né? A gente está, sei lá quantos anos estou completando o canal, quase 5 anos já. E é uma coisa que eu nunca imaginei que eu estaria fazendo, até eu brinco, né? Às vezes eu faço a brincadeira que fim de carreira virei youtuber, mas hoje é um orgulho, né? Hoje eu digo que com orgulho eu tenho um canal de YouTube, tenho um canal que eu compartilho todas essas paixões com vocês e eu tenho a oportunidade de conhecer pessoas incríveis, profissionais incríveis, empresas incríveis que estão junto nessa paixão. Então vocês podem perceber que todas as empresas, todos os lugares que eu faço meus carros, as pessoas que trabalham nos meus carros, todas elas são extremamente selecionadas porque essas pessoas fazem porque elas gostam muito do que estão fazendo. E isso é um dos segredos aí de ter sucesso nos projetos, no que está fazendo nos carros, porque realmente tem que gostar do que faz. E eu adoro o que eu faço também, sou apaixonado e isso aqui é uma desculpa, né? Falo para minha esposa sempre que eu estou tendo que fazer todos esses projetos, porque realmente é um projeto para desenvolvimento, para os carros e essa desculpa vocês já pegaram. Mais uma desculpa aí para vocês usarem, se vocês tiverem que justificar alguma coisa para as esposas. Mas vamos lá para esse episódio, porque eu estou aqui no Kalu Import, em São Paulo. Peguei um intervalo aqui entre um Fiotec Chimarrão e uma ida para os Estados Unidos para ver como é que está o progresso dela. Estou muito curioso mesmo. Não me deram spoiler, não me mostraram nada. E eu vim aqui para ver com os meus olhos mesmo e sentir como é que está o carro, para entender, porque realmente um projeto de uma magnitude dessas é uma restauração disparada a mais complexa que eu já participei, que eu já tive, e eu vou perguntar para eles aqui também, mas eu estou sentindo que também deles é uma das mais complexas, assim, para não dizer que era um carro, vamos falar em outras palavras, era um carro muito problemático, muito ruim, com muita coisa escondida, que quando começou a arrumar, foi no fundo, eu agradeço por ter escolhido a Kalu para fazer isso aqui, porque não teria empresa melhor no Brasil para fazer, com toda a experiência que eles têm, não só em Ferraris, em carros especiais assim, mas nas 355 especialmente, eles têm realmente inúmeros casos, inclusive acho que vocês estão vendo uma no fundo ali, ó. Até estou olhando ali, será que é a minha já pronta? Vamos ver. Mas agora é episódio, então bota na TV, chama a família aí, o pão de queijo, chimarrão, porque esse episódio vai estar muito legal. Agora eu cheguei aqui, Caio, dupla dinâmica aqui, né? Prazer, cara. Eu fico muito feliz aí, hoje até brinquei com o Carlinhos, é bom que hoje eu possa bater um papo contigo também, outra vez. Muda um pouco os ares aqui, né, cara? E de muita história, né, que vocês têm aqui, acho que o episódio passado, para quem não assistiu o episódio passado, realmente ficou muito bom, porque foi um profundo entendimento de refazer a estrutura de carros, né? Cara, eu sei que você tá ansioso. O carro tá bem legal, aliás... Cadê? Não, tá na pintura ali, calma, rapaz, calma. A gente vai dar uma volta na oficina ainda. Aliás, não foi nenhuma nem duas pessoas que falaram, cara, se deixar o carro assim já vai ficar muito legal já. Eu acho que você vai se surpreender, mas antes a gente vai dar uma volta na oficina aí. Só que antes de mais nada, eu queria agradecer demais a confiança que você teve na gente, porque a gente sabe que não é fácil deixar um carro desse porte. Você confiou demais na gente desde o começo. Hoje, eu juro que eu estava achando que você ia cancelar, porque o cara acabou de sair de um evento com 10 mil pessoas lá na sede da Fiotec e veio aqui para ver a Ferrari, deve estar ansioso mesmo. Qualquer outra pessoa ia falar, não, cara, eu vou descansar, outra hora a gente eu vou te vê falar, isso. eu tô ansioso mesmo, eu tava louco para vir aqui. Mas a gente vai torturar ele um pouquinho, vamos dar uma volta aqui na oficina e depois a gente vai lá para a pintura para mostrar a Ferrari. Cara, e eu digo assim, eu adoro subir aqui no mezanino porque tem uma visão, né, de cima. Estou vendo ali duas 355, ali uma amarela, que nem a minha, uma preta, tem a Mundial, tem, o que é aquilo ali, uma 488? É uma 488 pista.
E tem algumas McLaren, Porsche, uma outra Porschezinha das 924, 928, uma coisa assim, ou 944. Eu acho que é 944 aquilo ali. Mas eu quero... Só que eu vi o seguinte, ó. A outra vez eu não mostrei, me xingaram. O Lancia. Ah, vamos lá. Eu quero olhar o Lancia Vamos porque é lá. o seguinte, eu tô fazendo um tipo que é o... É quase a mesma coisa. É quase a mesma coisa, a versão brasileira. Só manda o mesmo valor do tipo pro Carlinhos lá que ele entrega pro seu Lancia também, viu? Eu tenho uma história de amor e ódio com esse carro aí. Ó, isso é Porque interessante. quando meu irmão comprou esse carro, era o auge da pandemia. Na verdade, ele comprou um pouco antes da pandemia e aí estourou a pandemia. O Lancia ainda não tinha idade suficiente para vir para o Brasil e ele ficou guardado um bom tempo na garagem do meu cunhado lá em Orlando. Assim, foi o meu irmão que comprou. Vamos lá olhar o carro. Vamos lá. Por favor, já que a gente está aqui. Mas, cara, ele é muito icônico, né? Cara, e assim, quando meu irmão comprou, eu não tinha ideia da história desse carro. Ah, é? Então eu confesso que eu fiquei meio bravo com meu irmão, mas depois ele se provou tá certo. Aí o carro ficou um bom tempo lá na garagem do meu cunhado. Um belo dia, meu cunhado abriu a garagem para fazer aqueles yard sale que o pessoal faz lá. Passou um senhor, viu o Lancia dentro da garagem. Pô, é um Lancia Delta? É. Quer vender esse carro? Meu cunhado falou, vendo, tô pedindo $50 mil nele. Era muito mais do que o Carlinhos tinha pedido. Só que ele achou que o cara ia falar, não, pô, peraí, tá louco, né? O cara falou, tá bom, eu compro. Aí meu cunhado, puta, peraí que eu vou falar com minha esposa. Entrou em casa e me ligou. Falou, ó, Caio, tem um senhor aqui querendo comprar o Lancia, ele tá oferecendo tanto, o que eu falo? Eu falei, puta, peraí, vou falar com meu irmão, né? Liguei pro meu irmão, falei, Carlos, ó, é pandemia, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe se vai ter que fechar a oficina, não sabe se vai ter lockdown. Vamos vender o carro, vamos capitalizar, ficar com um dinheirinho guardado aqui para se tiver algum problema, a gente pelo menos está com dinheiro disponível. Não vou vender. Não vou vender porque eu gosto do carro, minha filha gostou do carro, é meu sonho, não sei o que. Eu falei, cara, você está sendo egoísta, meu. A gente não sabe o que vai acontecer, tá? O mundo inteiro tá quebrado. Sim, meu Deus não vou vender, cara, eu tive uma discussão feia com ele. E não vendeu. Não vendeu. Pô, não vendeu, tá aí, né? Mas hoje, assim, eu dou graças a Deus que ele não vendeu, porque o carro quando chegou aqui, muito melhor do que a gente imaginava. Ele veio da Itália? Ou ele estava nos Estados Unidos? Ele estava nos Estados Unidos. Alguém importou? Só que ele estava na Califórnia, e aí ele foi para Orlando e ficou guardado 2 anos lá. Mas tu sabe se ele foi zero para os Estados Unidos? Ah, eu não sei dizer. E assim, hoje eu dou graças a Deus que ele não vendeu, porque depois já teve outras ofertas aqui no Brasil. Sim. Eu falo, nossa, ainda bem que você não vendeu mesmo, porque eu também não conhecia a história do carro. Então ele provou pra mim que estava certo. Estava certo. É porque eu estou fazendo o tipo, né? Então, contando pra ti a história. O tipo foi o meu primeiro carro. Não foi um carro que eu escolhi, foi um carro que meu pai me deu, um tipo 1.6. Só pepino, só problema. Conheci todas as oficinas mecânicas da minha cidade de Natal. Boa. E aí eu comprei depois um carro que é o Vectra GSI, que aí eu já estava melhor servido. Então você tem aquele apego, né? Só que o tipo, aí o primeiro que eu fui atrás era buscar um Vectra GSI, que eu comprei um fiz também. E aí depois eu pensei, puta, eu vou comprar o tipo também. Mas aí eu vou comprar um 7 válvula, né? Vou fazer o certinho. Só que, cara, quando tu começa a mexer no tipo e fazer o projeto, eu fiquei muito na dúvida que projeto que eu ia fazer no tipo. Se eu ia botar um motor um boost, ou se eu ia botar um 5-tech de maré, ou se eu ia botar um 4 cilindro turbo mesmo. Tá. E aí eu decidi botar o... Então, vamos abrir o motor dele? Eu quero ver, eu tô muito curioso porque... Quando eu abro o motor e o pessoal reconhece, fala, nossa, eu não acredito que é esse motor que tem no carro. E ele é realmente o wide body assim mesmo, não foi feito. Não, ele assim é... mesmo. O que ele vem de fábrica e o que é feito depois, assim, será? Cara, a única coisa que a gente fez foi a grafia, o grafismo dele. De resto, ele veio tudo assim. Vou te falar, eu comprei na Itália essa tampa de válvula e essa tampa de bobina, exatamente. Só admissão eu não consegui comprar. Não, admissão... Não, agora eu tô olhando. Não, acho que é diferente da que eu tenho. É diferente do tempo aqui. Sim, a admissão porque a tampa também é. Eu comprei essa tampa aqui. O carro é imaculado assim, né? Não, o carro foi uma grata surpresa quando o carro chegou aqui.
Kayak. Ah, ele é diferente o painel frontal do tipo, assim. Turbina. A turbina é na mesma posição. Aham. Não, vou te dizer que é parecido. Distribuidor. Realmente assim, ó, dá pra ver que o tipo tem a mesma origem, né? Obviamente não era turbo, né? Se quiser aproveitar que o Carlinhos não tá aí negociar umas peças, cara. Aí, ó. Não, tem ferramenta aí pra tirar. Olha aí, ó. Nós podíamos negociar o carro inteiro, né? Tu vende pra ele e diz como é que é. Vende pra mim. Olha aqui, ó, o coletor que eu fiz. Só que aí o que eu fiz? Eu fiz o coletor como eles fazem no de rally mesmo, sabe? Puta, legal, hein? Essa turbina aqui, ó. Caralho, Vocês não muito podem legal. ver ainda, calma que isso é um outro episódio aí. Puta, Aí botei legal. uma G25, ó. Muito legal, cara. Muito legal. E aí fiz essa mesma linha do coletor por cima ali. Mas ainda falta a tração integral. Aham. Bem legal, hein? E é impressionante o tanto de gente que conhece esse carro e admira esse carro. Não sei se ele tinha no Gran Turismo, alguma coisa assim que o pessoal jogava, porque muita gente conhece. Eu precisei pesquisar, confesso que eu precisei pesquisar para saber da história dele, de tudo que ele fez no rally, porque não é da minha época. Sim. Cara, mas que nem tu falou, ele era uma época que o rally era uma coisa muito... Ainda é, né? A rally daquela época era impressionante, né? Meu, a forma como os caras corriam e... E ele era daquela divisão que o pessoal fala que é a divisão da morte, né? Exato. Que era só os loucos correndo lá. Era os Audi, sensação. eles... meu Deus, eram... Ele ganhou vários títulos seguidos né, na categoria que consideravam que era mais difícil lá do rally. Cara, mas é muito legal. O carro tem bastante história e assim, quem olha pra ele assim não dá tudo isso, né? E parece ser alguma coisa mais comportada, mais simples, né? Claro que aí todo preparado pra rally, com as rodas hotform e tal, ele fica mais agressivo. Não, o aerodisco foi muito legal. Bah, parabéns. Vamos conversar depois em off ali, vamos ver se a gente tira ele do Carlinhos. Sem aí. o Carlinhos aqui, né? Acho que ele me mata, mas tudo bem. Mas eu gosto sempre, quando eu vejo numa oficina, aqui tem uma picape GSI ali. Uma picapezinha Corsa ali, cara. Aquele carro também tem uma história legal, porque você vê, né? É o valor sentimental, né? A mesma coisa que você tem com o tipo, né? Que acaba levando a pessoa a gastar um valor que não é condizente com o valor de tabela do carro, com o valor de mercado do carro. Mas pelo... Não, de um cliente nosso que reformou o carro. Foi a mesma história, primeiro carro do cara, aí roubaram o carro, ficou só na saudade, hoje o cara é um baita empresário. Achou o mesmo ou outro? Não, é outro, só que muito parecido. Sim. Aí comprou, e aí a gente reformou e agora está quase pronto aí, instalando direção elétrica, porque ele quer usar o carro no dia a dia, o ar-condicionado tudo certinho também. Cara, essas coisas que a emoção leva a gente a fazer, né? Sabemos bem. Cara, deixa eu entender essa aqui não é uma 355 original, esse para-choque é maior, né? Então, basicamente, esse carro era dos Estados Unidos e o proprietário era uma pessoa da Califórnia, mandou o carro para o Japão nos anos 2000 para fazer essa customização na parte traseira, que era na grade. Ela não tinha a grade da Challenge, então era a grade amarela mesmo. O cara fez tipo escapamento saía no meio. aletas assim, fez um escapamento de 458 com 3 saídas centralizadas. Uma coisa meio fez duvidosa. Umas aletas no para-choque traseiro. O para-choque dianteiro foi feito, né? Isso aqui é aumentado, né? Eu acho que... Não, ele tem foi... algumas coisinhas. Não, ele tem esse lip aqui, não é original. Sim. É. Então, a princípio, o proprietário atual do carro que fez a importação, ele quer manter esse para-choque dianteiro, que até dá para engolir. Exato, eu acho que não é ruim. Agora o para-choque traseiro tava um negócio muito over mesmo. Tava com escapamento customizado também, apesar de ser de titânio. Acho que tá por ali. E aí tu botou original. Aí a gente conseguiu, felizmente, achar um abafador aqui no Brasil mesmo. Fizemos a compra, negociação, intermediação e agora já está instalado. Pior que eu tinha um desse lá, mas também não ia resolver muito. A gente também importou a grade Challenge, né? Pra compor e dar aquela cara necessária aí. Cara, como muda isso, né? Muda demais. A amarela, no amarelo fica muito feio, né? Sim. Fica estranho. Fica muito feio. E no preto faz todo sentido também. Vou dizer assim, na preta, ela se esconde, né? Ela passa. Mas no carro claro, no amarelo, faz muita falta. Mas o tanto de gente que vinha aqui perguntava se era sua, cara.
Ah, é? Ah, não, Sim. pera aí, uma berlineta diferente. É pra dizer assim, obviamente, se eu fosse escolher entre uma berlineta e uma conversível, eu ia pegar a berlineta, né? É mesmo? Eu acho que é mais legal, mas eu aprendi a gostar do conversível também, então... Ah, não. A Spider eu acho É. maravilhosa, É. ela abertinha assim. Aliás, a sua é o assunto mais comentado nas caixinhas de pergunta do Instagram, cara. Eu abro uma caixinha e a Ferrari do Anderson. E a Ferrari... Calma, gente, calma. Cara, e aqui o resto, motor, assim, tudo original. Tá tudo original. Ela é duas ECU, uma ECU, um MAF ou dois MAF? Eu acho que são duas ECUs, ela é 95. Ah, é Eu a acho que são antiga duas ainda. ECUs. É. E aí ela tinha um volante da Momo também. O interior tá legal. O carro tem 26 mil milhas. Então, Todas as Ferrari tem 20 e poucos mil milhas, né? Eu nunca vi isso. o problema é quem acredita nessas milhas, né? Isso é que nem no Brasil, carro usado por 70 mil quilômetros, né? Sempre Então foi. vai ver que 20 mil milhas é quando começava a dar problema. Não, pessoal tinha que parar de mas andar. verdade mesmo, nos Estados Unidos, é que esse carro não fazia muita quilometragem, né? Dava muito problema, né? Sim. Até essas Ferrari mesmo, essa 355 tem um problema gravíssimo de eletrônica mesmo, né? Porque realmente ela se protege por temperatura da GT, mas aí ela fica rica porque outra coisa dá errado e aí ela, é um pepino um atrás do outro, assim, né? É que era uma época meio que de transição de tecnologia, eu né? Que a queria Ferrari ver. foi meio ousada nesse carro. E às vezes faz parte, né? E essa aqui chama de targa, né, ou não? Sim. Não, aí eu já confesso que é um pouco meio assim, não é nem bom do conversível e nem o... Nenhum nem outro, né? Você fica no meio termo ali, você acaba não tendo o melhor dos dois mundos, né? Porque elas têm um problema também aqui, né? De enferrujar? Não, de trincar, não é? Sim. É. Enferrujar não porque é alumínio, mas É. ela começa a estourar ali. Mas é bem originalzinho. Essa é com o cambinho. Ele é muito estranho, né? Os caras fazem o cambinho assim. Parece uma mini alavanca de câmbio Uma ali. mini alavanca. Mas legal. Mas o bom de ter esses carros aqui é que a gente tinha bastante gabarito para fazer Sim. a sua, cara. Não, e você já tem perdendo a conta de quantos 355 talvez vocês mexeram. Sim, Vou dizer que no bastante. Brasil se... E tava do Edu junto aqui, quando eu Sim, tava vocês mexendo fizeram a na sua. restauração inteira, né? É, ficou bem legal o do Edu também. É. E muita coisa a gente pôde usar de gabarito para fazer a sua, porque na sua, aquela frente inteira praticamente, Sim, não tinha teve que ter referência. sido feito na mão. É. Não tinha peça, né? Sim, e não tem nem muita documentação, porque se for pensar, é um carro 95, né? Exato. Quer ver, ó, vamos aqui, ó. Ela tá coberta, Puta, ó. mas eu posso te mostrar o motor primeiro aqui, ó. Tá fora. O motor fora, é verdade. Bom, a última vez que eu me lembro desse motor fora, nós estava lava-jato nele com... Sim. Nós estava lava-jato nele com... tirando um ninho de rato. Mas é legal que desce todo esse frame traseiro junto, sim. né? E a turbina fora aqui. Ó, vou explicar umas coisas, umas adaptações técnicas aqui, ó. Por exemplo, isso aqui, ó. Sabe por que tem essa chapinha aqui, ó? Não. Essa chapinha tem porque a turbina fica inclinada num ângulo que pinga. E ela pingava dentro da embreagem. Aí agora ela pinga e vai para fora, pelo menos. Mas a gente vai resolver. Outras coisas que a gente fez também, ó, o atuador de marcha lenta, o original dela é 3 fios, mas é bem esse tipo de Kombi aqui, tá? Sim. Aí a gente foi lá e botão de 2 fios porque ele fica melhor de controlar. Outra coisa, os injetores, ó, são maiores, né? Não são os originais. São uns ID 1300, acho que é o 1700, nem me lembro da época. O que mais a gente mudou aqui? Tinha uns conectores se desmanchando assim, que teve que trocar. Obviamente a pressurização, né? Uhum. Aqui. E aqui, claro, o escapamento, né? Sim. Aí agora a gente vai desmontar tudo. Vamos dar um belo trato nesse frame traseiro aqui. Vamos pintar com eletrostática, tá? Ficar zeradão. Que, cara, como Estampas é que de eles fazem? válvula também. Explica isso, eles pintam de amarelo, depois eles pintam por cima na fábrica, isso ou alguém fez? Não, eu acho que alguém fez. Então foi feito isso aqui? É. Cara, mas eu tinha a impressão de que a traseira desse carro não era mexida. Ou tu acha que era? Não, Era? Era. Ó, já descobrindo mais. O que te parece que era a traseira mexida assim? Cara, eu não sei te dizer, mas assim, original não tá. É? Não. Mas de original lá, não tá. de estrutura Não, ou de estrutura tá ótima, mas é assim,
É claro que já passou alguma coisa por aí, já porque se os repintaram. caras pintarem isso aqui é porque deu merda, Sim. né? Não, ou porque estava descascando, né? Não sei. Mas por que ela tem amarelo por baixo? Isso que eu entendi. Então, por isso que eu acho que já mexeram alguma coisa aí. Pode falar, não tem problema. A gente Não tem. Não tem Não é, frescura. não, mas não é nada grave não, porque de estrutura tá ótimo. É, porque então, se tinha amarelo por baixo, é porque um dia, se não é de fábrica, é porque alguém um dia pintou. Não, o frame, ele com certeza, ele é esse preto fosco. Aham. Com E certeza. não tem amarelo por baixo. Não. E não tem a cor original do carro. Não. Então, por que os caras iam pintar, né? Porque é por baixo mesmo, É. né? É. Olha aqui, ó. Interessante. Então, as bobinas de Vectra. Uma coisa que eu dei sorte nesse carro foi que ele veio com um coletor já, os Fabtech, né? Fabspeed, né? É. E você pode ver também que não é todo lugar que tem um amarelo por baixo, né? É, Tem né? outros lugares descascando aí. Você sabe a história dessa mangueira aqui, né? Não. Essa mangueira aqui é pode pegar todos os seus clientes de 355 e chamar eles e trocar essa mangueira aqui, ó. Porque ela colapsa a original. E aí ela colapsa e começa, quando fica muito quente, ela fecha dentro e ela é o que suga óleo, a bomba de óleo suga do reservatório. E aí cai a pressão de óleo de alta, assim. Entendi. E esse motor aqui, para ter uma ideia, tinha uma história que quando eu esquentava o óleo e começava a cair pressão de óleo, eu não descobria, eu fui lá, tirei o cárter. Quando eu olhei o cárter, embaixo tem as bielas fundas. Eu falei, olha aqui, ó, uma biela tinha um parafuso diferente. Alguém tinha um dia, provavelmente, tentado tirar as capas de biela para ver se estava certo as bronzinas, porque tinha caído pressão de óleo. E acabaram descobrindo que... E aí deve ter perdido um parafuso. E eles pegaram... Esse motor é umas bielas de titânio, Plankt, uma coisa assim. E aí os caras botaram um parafuso de biela ARP torneado para dar a rosca, para dar os negócios certos. E imagina o risco de um negócio desse. Ai, E tiraram um parafuso de titânio, de uma biela de titânio, e botaram um parafuso comum. E aí a sorte que eu tinha comprado uma biela no eBay para olhar a cara dela, para saber se ela era forte, e aí tinha um parafuso que eu usei. Que legal. Sim, mas aí o que é a dica, tá? Custa $1.000 essa mangueira na Ferrari e vai estragar de novo. Aí tu tem que substituir ela aqui, ó, basicamente troca ela por um... Cara, é industrial, né, na verdade? Sim, Não sim. tem? É uma... Aqui também é original da Essa é original da Ferrari. Ah, tá, O que eu fiz? Eu só trocou a mangueira aqui, ó. Aqui, ó. Ah, ela malha... Ih, Aqui a gente soldou, ó, só que botou uma capa por cima, ó. Então essa mangueira aqui, ela solta por dentro o plástico e colapsa, assim. A gente foi descobrir quando a gente botou uma câmera, assim. essa é by Dennis também? Essa não era da época do Denis ainda, Ainda não. Essa aqui é by Felipe lá. Mas foi o maior sufoco que a gente teve para descobrir nesse carro. E é um problema que todas vão dar, todas dão. Então tem que se ligar. E do resto aqui, o chicote desse carro a gente fez o plug and play nos módulos, né? Então ele está todo teoricamente original. Tô tudo bonitinho também, tudo do jeito que você deixou. Não tem assim a princípio nada, se tiver alguma coisa, acho que esse carro não tem aqueles problemas que nem as BMW, a Mercedes da década de 90, né? De desgastar, que desmancha o chicote, né? Fizeram alguma coisa biodegradável ali, só que não deu muito certo, Meu né? Deus, Porque cagaram. a durabilidade ficou péssima. As Mercedes da década de 90, eles fizeram biodegradável exatamente a capa dos condutores e, cara, ela 20 anos depois ela desmancha, esfarela. Das e aí Porsches começa a dar também aconteceram. A Porsche também. Putz, então, graças a Deus os italianos não confiaram nessa história aí. O alemão comprou essa história aí, mas não deu muito certo. E a gente vai fazer também troca de correia, manutenção, né? Porque, na verdade, faz 5 anos que eu fiz isso aqui. Não digo 4 anos. Fui trocar essa correia dentada. E veio já os kits tudo, né? Vocês têm já as peças, eu acho. Sim. Tá. E aí é o jogo de manutenção normal, né? Fazia tempo que eu não vi esse motor fora. É legal. E esse aqui é o primeiro motor que a Ferrari acertou a mão, assim, de som e projeto. Ah, sim. Não, incrível. Girador, tem os HP. Eu acho muito legal essa engenharia de descer o frame traseiro inteiro, cara, com suspensão, com freio. Mas Porque é uma imagem que assusta, só que pro mecânico ali acaba sendo uma coisa simples, né? Mas eles reclamaram tanto que na 360 eles abriram uma janela aqui pra fazer, né? Pra fazer a troca da correia. Né? Mas
É que nos Estados Unidos o problema é que a mão de obra nos Estados Unidos é muito cara. Então, Porque aqui você descendo o frame inteiro, você já consegue 2, 3 pessoas ir trabalhando no motor ali. em algumas horas tu baixa o frame, né? Sim, Tipo assim, sim, é muito rápido. Cara, nos É Estados muito Unidos, rápido. para trocar as correias por causa disso, eles atolam assim, É muito dezenas de milhares de dólares. É um absurdo, assim. E aí os caras se apavoram, né? É que nem trocar bronzina nas M5 V10. Sim. É 12 horas de serviço. Se botar um Denis lá para fazer, mas os caras cobram, meu Deus do céu, um absurdo. E os freios são legal, né? Esse freio. Demais. Tá faltando os FT Injector agora. Entendeu? Da Apple. Atualização aí. Aí, uma coisa que é muito legal porque as borboletas individual, né? Não, o motor é incrível. E essas pecinhas assim dá para zincar, dá para Sim, pintar. sim. Não, tudo vai receber deixar. tratamento. Porque querendo ou não, isso aqui é uma coisa que vai ficando velho, né? Sim, sim. Vai ficando em um acabamento sujo, né? O maior problema, entre aspas, do seu carro, Anderson, é que ele está ficando de uma qualidade tão boa que Que não o vai resto- poder passar detalhe, cara. Porque qualquer detalhezinho que passar, ele vai acender. Ele vai chamar a atenção. Aqui tem uma parte, acho que a elétrica do F1 eu removi toda, eu acho. Agora, olhando aqui, eu estava tentando lembrar. E aqui a gente tem uma coisa que eu acho que ficou muito legal, que é exatamente o escapamento, como ele divide aquele Y ali, a gente botou exatamente as duas válvulas no mesmo lugar e que sai para um Eu lado. achei muito legal a Westgate, as duas Sim. saindo de um lado só, foi a... Porque a gente ficou pensando, porque, cara, é muito fácil do jeito que tá aqui, né? Não tem como não resolver daquela maneira. Aqui tem os contrapressão de escape. Aqui está o sensor de óleo original e o PS10, o PS150 para ler a pressão de óleo. Aqui o hidráulico a gente fez comum, né? Converteu do F1. As mangueiras de óleo ali da turbina. Tô sentindo que você tá meio nostálgico, Anderson. Cara, você tá é meio legal. com saudade do Não, carro exato. já. Cara, porque eu vou dizer assim, esse projeto foi assim um que nós fizemos em 4 finais de semana. Que legal. Um que era desmancha, tira, limpa, o outro que é, deixa eu pensar, foi assim, faz funcionar, aí o outro que a gente botou foi o Tech, o outro que a gente turbinou. Tipo assim, em dois meses a gente acabou o carro. E aí quando eu fui levar pro José lá para mostrar para ele, não acreditou, né? Pro cara que você comprou o carro. Ele era o cara que cuidava do carro. Tipo, ele tem uma oficina de carro importado, alemão, principalmente em Decatur, na Geórgia. E ele... Só que ele é um... Como é que chama? Ele é um... Aqueles caras que guarda tudo, como é que chama? Acumulador? Acumulador. Acumulador. Ele é acumulador, tá? Aí o que acontece nos Estados Unidos? Chega lá um carro, uma Mercedes, qualquer carro assim, ele passa um orçamento para arrumar, o cara diz que não quer e ele compra o carro. Ele tinha mais de 300 carros no pátio, assim, jogado. A Cosworth veio Exato. disso também. Eu assisto bastante. Aí na verdade, quando eu fui lá, que eu fiquei abismado, eu fui ver os carros dele, e fui para ver os carros lá. Na verdade, assim, a história é a seguinte, eu vi essa Ferrari anunciada no Marketplace. Tá. Por $39 mil. Eu achei um absurdo de oportunidade. E aí quando eu cheguei lá, porque na época esses carros eram 60, 70 mil dólares lá, meia boca assim. Aí quando eu cheguei lá, eu vi que tinha 300 carros no pátio do cara. E eu não acreditei. Aí que eu peguei um celular, comecei a filmar. Olha que loucura essa loja aqui, ó. Olha os carros aqui, ó. As motos, Rolls Royce. Cara, o que tem de carro aqui fora é inacreditável. Todas as lasanhas que a gente gosta. Tudo V12, V8, BMW, Mercedes. Jaguar R, Volkswagen ali, os Audi W12, é só o Cadillac Alante. Aqui, olha essa Alfa Romeo aqui. Esse aqui é uma 2002? O Alfa GTV6. Ó a Ferrari aqui, ó. E mandei aquele vídeo, só que era 20 e poucos minutos aquele meu vídeo mostrando os carros tudo. E eu não pude mostrar, eu não conseguia mandar no WhatsApp um vídeo por 20 e poucos minutos. Aí eu subi no meu YouTube privado.
só para mostrar para os meus amigos. Quando vi, tinha 1000 e poucos views no vídeo, porque foram repassando do privado. Aí um monte de gente me disse, bota público, faz um canal, bota assim. Aí eu comecei a pensar, até conversei com o TK na época. O TK era muito próximo, morava lá. E eles, cara, de repente tenta o canal, vê se te adapta. Mas eu não quero me envolver com isso aí, é muito, Cara, que muito legal, trabalho. que história. Aí eu até me lembro que eu falei direitinho, vou fazer sábado de manhã os vídeos, porque aí não meio que separa um pouco da empresa e não fica assim aquela... Eu tinha uma sensação assim que quando eu estava fazendo alguma coisa disso aí, eu estava torcendo, ou distraindo com relação ao trabalho. Depois que eu fui entender que a sinergia de tudo isso, né? Mas aí eu comecei a botar o vídeo no sábado para aquele vídeo. Mas aí, voltando, quando eu voltei com a Ferrari 2 meses depois de ter pego ela estava 10 anos naquela oficina. E o José, que era o dono da oficina, fez alguma parte do serviço, mas não acabou. Tanto que o carro supostamente não era para nem estar funcionando. Eu comprei o carro achando que não funcionava o motor. E aí quando a gente, voltando um pouquinho antes, quando eu fui comprar, olhar o carro, eu olhei o carro, mas eu vi não funcionando, olhei os ninhos de rato, era cheio, era papel de bolacha de rato levar e fazer um ninho, era assim, desse naipe assim, e tudo feio mesmo assim, ruim, o carro 10 anos parado assim, dá uma sensação ruim tu ver um carro desse, né? E aí eu achei que os 39 era meio caro, mas eu não, aí eu fui falar com o dono que tinha uns 90 anos de idade e eu senti que o cara, eu percebi que o cara não adiantava eu denegrir o carro para tentar negociar, porque obviamente era um carro querido pro cara e eu também não queria fazer uma proposta cretina, sabe? Aí eu meio que disse pro cara, olha só, eu acho que para mim o carro eu não tenho coragem de pegar o projeto porque é um projeto mais elaborado, mas eu gostei muito, eu tenho outros carros, aí eu mostrei pro cara os carros, meio que ficou amigo. E aí deu uma semana ele me ligou, o velhinho, disse, Anderson, é o seguinte, eu não preciso de dinheiro, eu tenho 90 anos, estou vendendo esse carro porque eu não vou andar mais no carro, mas me fizeram um monte de proposta cretina, me ofenderam e eu acho que isso aí não era o que eu queria. Eu vou te vender o carro, eu te ofereço o carro por 31 mil, que é a menor proposta que eu tive, ou a maior, sei lá. Se estiver bom para ti, eu quero. Cara, eu senti tão bem assim pelo cara querendo vender o carro para mim, que eu pensei, cara, nem julguei muito o valor. Eu disse, tá, vamos fazer. Aí contar para a Diane, para minha esposa, que eu ia fazer uma loucura dessas, ou que era um bom negócio, que não sei o quê. Aí o bom é que os meus amigos lá, tem um grupo de WhatsApp, como todo mundo tem, aquele grupo que só te incentiva a fazer merda, né? E aí todo mundo, o Luiz, não é com dinheiro deles, compra, assim. Aí eu fui lá comprar, quando chegamos lá para buscar o carro funcionava. Opa, vamos ver se a gente resgata um carro aqui, ó. Será que anda? Olha, se empurrar, anda. Olha aí, ó, Ferrari 355. O que nós vamos aprontar com isso aqui, Luiz? O que tu acha? A gente vai botar um Big Block Chevrolet. Não. Não, Será que... don't Será que funciona a Ferrari? Olha aí, ó. Nem fumando, tá, ó. Tá sem ré, ó. Não funciona a alavanquinha de ré. O motor funciona, ó, só não tem ré. Tem 1 cavalo de ré aqui, ó. Ou 2 cavalos. E andava pra frente e pra trás. E só não passava marcha, tinha um F1 e tal. Mas o cara bateu ranking, eu fiquei até pensando, meu Deus do céu, quantos... Será que tá 10 anos sem trocar o óleo, esse cara tá me funcionando esse carro, depois da chapeação, meu Deus. Aí depois eu fui descobrir que o José tinha... Como é que tu substitui os fluidos e bota líquido de freio dentro do próprio motor? Ele tinha feito procedimentos... Tipo descarbonização... Não para guardar o carro. Tá. Ele tinha feito todos os procedimentos... Esgotou o óleo, né, e joga fluido de... Para não ressecar nada. Ele fez alguns procedimentos ali de deixar o carro guardado e depois tinha refeito. Então o motor realmente... Tanto que a gente abriu por baixo, o motor era zero. Aí peguei o carro, mas o José também estava empolgado que a gente ia arrumar o carro. E aí quando eu voltei lá 2 meses depois com o carro funcionando, ele não acreditou. See the brakes? I see Brembo. Oh, wow. Cool. Hell of an intercooler. Yeah. Wow. So the gauges is for what? That's for the wideband. Wideband? Yeah. Let me run.
don't even have any stock computer anymore. Yeah. It's all aftermarket. See the side doors here. Very nice. See the Fuel check is your company. E aí foi que eu perguntei para ele me vender a Cosworth lá, a 190E, que ele não queria me vender, E quando eu falei que o que eu iria fazer, que eu já tinha um motor Cosworth, ele me deu uma outra que estava lá. Olha aqui, eu falei pro José que eu queria comprar uma 190E, ele disse que tem uma. Entende português? Well, sí, entiendo. Entiendo. This is the original 16 valve Cosworth, Ah, but they changed it. yeah? For what? Engine. Okay, so I have the engine and transmission. Exactly. Olha aqui, ó. Ele tem. No. No? No, they Yeah. changed it. Ah, they changed. Yeah, they changed Why? it. Let me see I the. bought it like this, but no, they changed it. But no, it's original Yeah. VIN plated So Cosworth. yeah, it'll be fine. I bought it for parts because Sure. I was racing them for a long time, so I kept them. Another one here. Oh, yeah, but that's a regular. That's a regular. Interesting. How much you want for that? I'll throw it for the project. Ah, yeah? I'll give it to you. Just Seriously? To see it working. No way, man. Yes, absolutely. Seriously? Absolutely, yes. That's awesome, man. I'll give it for the project. Aí sim, eu me meti no maior encrenca da minha vida, que é fazer a 190. O JDM Supreme. né? Não, na verdade ele pintou, fez um monte de coisa. E tá comigo de volta, tá guardada lá. Só que é o seguinte, Eu ó. vi que ela voltou. Só que eu tô. Eu digo a gente brinca não, a gente combinou um negócio lá na firma. Se o carro entra no elevador, ele só sai andando. Então assim, não é para fazer meia boca. Só que aí já estava envolvido com o C8, com a SL600, que a gente se meteu a fazer o escapamento, com a F-150, o Supra, o DeLorean. Então a gente acabou todos os carros lá. Aí agora ela vai entrar para a linha legal. de finalização. Que legal. Mas aí ou seja, esse carro aqui fez toda uma história assim, né? E na época que a gente fez isso aqui, o Marcelo Pires, o Yuri, todo o pessoal o Felipe Andrés, na verdade depois o Felipe acabou, ele veio para ajudar no churrasco de final de semana e acabou depois se mudando, trabalhando comigo até hoje. Que legal. E o Marcelo Pires tem uma relação excelente, ele tem uma oficina agora em Orlando, faz muita coisa lá mesmo, então... E a gente brinca que caiu no golpe, por isso que do golpe de churrasco, porque esse carro aqui realmente a gente marcou um churrasco. Eu literalmente liguei pro Marcelo, Marcelo, o que vai fazer final de semana? Não, por quê? Tô te mandando a passagem aí pra te vir em sexta-noite e ficar até domingo, me dar uma mão no negócio aqui. E aí ele apareceu lá e viu o tamanho da encrenca. Cara, isso é uma coisa que muita gente não entende porque que a gente gosta tanto de carro, né? Mas olha o tanto de história que se criou em volta do carro, que estava no lugar certo, na hora certa. Talvez se não tivesse... E eu digo assim, o mundo é feito, as janelas, as oportunidades são que nem janelas, né? Às vezes elas abrem, às vezes elas estão passando e às vezes tu pode aproveitar. Tem que estar preparado para saber o momento de arriscar, ou de entrar, ou de, né? E se tiver com medo... Vai com medo mesmo. Isso eu também aprendi porque a maioria das vezes, isso não é uma verdade absoluta, tá? Então às vezes as pessoas também fazem consequências, né? Então vamos dar um disclaimer aqui. Mas na maioria das vezes que a gente está com medo de tomar uma decisão é porque é uma coisa importante, porque tu não tem certeza. E uma outra coisa que eu acho que ajuda a tomar a decisão é o seguinte, às vezes a gente pensa assim, tá, vamos dar um exemplo, se eu não tivesse comprado esse carro, a minha vida ia ser um fracasso? Não. Então, às vezes a gente pensa que existe uma decisão certa e uma errada na vida, para alguma coisa. E não, existem duas decisões certas. Sim. Uma vai levar para algum caminho e outra vai levar para outro. Talvez, vamos dar um exemplo assim, se eu não tivesse comprado essa Ferrari, eu provavelmente não teria o canal do YouTube e eu provavelmente teria focado esse tempo que eu foco nos projetos, essas coisas, em outra maneira. Agora, o que é melhor são universos paralelos que é impossível a gente comparar. Mas eu digo assim, às vezes a gente fica muito preocupado em tomar a decisão certa e aí o maior erro das pessoas é que elas não tomam a decisão. Nem uma nem outra e a inatividade ou travar é pior do que tomar uma decisão das duas.
Porque quando uma decisão é errada e uma certa, tu sabe, não tem dúvida. Aí tu não fica na dúvida de qual tomar. Sim. Então, assim, a dúvida das pessoas é 2 decisões boas. E aí tu não sabe para que lado seguir. Sim. Mas, Cara, muito, muito legal isso, cara. Eu acredito que tem uma força maior aí olhando pela gente que acaba guiando as nossas decisões aí. Tenho certeza que se você tomou a decisão de comprar esse carro é porque era para você comprar e que... E tanto que assim, quando eu comprei ela, foi até notícia no UOL, aqui no Brasil, não sei como é que os caras meio que usaram aquela para o pior Ferrari do mundo e coisas do gênero, mas acabou... E sabe o que é engraçado, cara? Com esse carro, a gente já tinha essa percepção com outras 355 que passaram por aqui, mas com esse carro realmente deu para bater o martelo nessa percepção de como a 355 especificamente é querida. Né? Porque não tem nenhuma outra Ferrari que engaja tanto, que é tão pesquisada, que é tão comentada quanto as 355. Pode vir uma Ferrari nova aqui. Se a gente postar a Ferrari nova e postar uma 355, a 355 vai engajar muito mais, vai dar mais visualização. É impressionante como marcou época a 355. Ela salvou a Ferrari, né? Se for pensar a história da Ferrari, cara, ela com a 348 é um abismo de diferença, né? Então, é por isso até que eu acho que a gente tem que ser um pouco, assim, compreensivo com os problemas que ela dá, porque foi realmente um abismo de tecnologia entre uma e outra. Que assim, a Ferrari foi de uma ousadia, até porque estava precisando mesmo dessa ousadia para salvar a marca, mas foi de uma ousadia muito grande. O próprio câmbio F1 foi uma ousadia muito grande da Ferrari, né? Assim, na época era o que tinha que ser feito, se quisesse modernizar, né? Agora a gente volta pro manual, mas é só por nostalgia mesmo, porque se tu pegar eu fico imaginando o engenheiro da Ferrari, cara, que fez o F1, que ficou lá meses e meses projetando, cara. E aí hoje, não sei se está vivo, mas se não tiver, tá se revirando no caixão lá falando. Mas ele fez umas cagadas também. Eu projetei tanto esse câmbio, agora os caras estão voltando para trás. Nossa. Tá, mas agora é o seguinte, ó. Eu quero... Antes de mais nada, só para te explicar. Essa Mercedes aqui, ela tá numa etapa depois da sua Ferrari. Tá? Ela já tá com o primer e ela tá com essa névoa fosca aqui, é o controle de lixamento. Tá? Mas cara, é fosco isso aqui, hein? Não, porque aqui o que acontece? Agora o preparador vai lixar para deixar a superfície bem uniforme. Tá. Esse controle de lixamento, que é essa névoa fosca, ele vai ajudar o preparador a saber onde tem algum desnível. Entendeu? Então, por exemplo, ele vai passar a lixa. Putz, aqui continua a névoa. Ele vai saber que aqui tem um desnível. E uma pergunta... Que aqui tem uma correção para ser feita. Quando é tão curvado assim, o controle, como é que faz para não deformar isso aqui no lixamento assim? Cara, é na habilidade na habilidade, sim, a gente tem equipamentos hoje que são espetaculares, inclusive atrás de você aí está o plano aspirante da Mirka, que a gente usa com a máquina aí para fazer o lixamento, que já vai puxando o pó junto. Tudo isso aí tem uma maleabilidade para aplicar nos contornos, o que é, claro, precisa de um profissional excelente. Sim. Mas o que tem de equipamento hoje, meu pai, para você ter uma ideia, meu pai não tem as digitais. Porque quando ele ia fazer isso, ele fazia na mão, com o taco aqui. Hoje ele perdeu praticamente todas as digitais. Caramba. Meu pai em biometria está lascado. Hoje em dia não, hoje em dia já é um processo mais fácil, mais rápido, mas ainda assim depende muito da mão do preparador. Porque tu pega assim, porque esse canto aqui, para o cara fazer cagada... Sim. Meu Deus do céu, né? Sim. Que Mercedes é esse aqui? É uma 190. 190 SL. Ah, sim. Que ano é esse carro? Final da década de 50, começo de 60. Se não me engano, é 59. Exatamente 59. Caramba, que legal. Então, eu não sei lá, não sabia que era tão grosso assim antes do lixamento. Aí, agora... Esse carro aqui é uma etapa depois da sua. E por que é muito importante a gente mostrar a sua do jeito que está? Porque depois de preparado, vai esconder tudo que tem debaixo do carro. Sim, inclusive você vai os podrinhos. Exato, você vai ter noção mesmo da qualidade da funilaria aqui. Sim. Entendeu? Cara. Vamos puxar a capa, Matheus? Caramba. Agora eu entendi o que tu quis dizer.
Vê se já não tá legal assim. Será que não dá só para invernizar em cima agora? Será que alguém já fez uma 355 assim? Os dois projetos seus, uma Ferrari e DeLorean. É verdade, né? Não tinha... Caramba, meu, que coisa linda. Isso aqui, cara, é o suprassumo da funilaria. Você vê... Tá, e cadê a massa? Exatamente, você vê uma... Não vai, mas um trabalho totalmente decapado assim. Não cara. vai precisar em massa? Não, Nada? não, a funilaria tá pronta. Tá brincando, meu. Caramba. E olha, eu vou te falar, cara, até pra gente assim que tá acostumado, a gente olha isso e fala, cara, foi um serviço de gênio mesmo, de mestre. Cara, não vai massa. Assim, aqui tu vê que tem uma solda, né? Sim. Aham. Sim, porque esse canto aqui era meu Deus do céu, né? Esse é o que Tudo tava bate. encolhido, né? Sim, ele tava pra trás, sei lá, uns vários centímetros. Aqui você vê bem as peças que foram feitas à mão, né? Essa frente toda aqui, não sei se você lembra, Sim. toda enferrujada, foi tudo feito à mão. É. Com todos os furos, todas as soldas, tudo no mesmo lugar do original. Caramba, mas eu tô impressionado. Tô pensando mesmo, não dá pra gente estar invernizado? Dá, fácil. Tranquilo. Será que vai ser muito loucura fazer Cara, isso? põe a cabeça no travesseiro hoje e pensa bem, porque olha, tá bonita, cara. Ah, não há um ponto de massa. Caramba. Mas ela é de alumínio? Sim, 100% de alumínio? Tem alguma peça que não é assim? Até agora, inclusive a gente comprou uma solda laser justamente Pro alumínio? para trabalhar com esse carro aqui, porque ia acelerar muito o processo. Caramba. Meu, é impressionante. E é químico que faz a remoção da tinta ou é químico com... A decapagem inicial ela foi química, Aham. né? É passado um produto que vai derretendo toda a tinta e aí é só vir com a espátula tirando. Aí na funilaria lá, não sei se você lembra, que foi feito um tratamento na lata com ácido fosfatizante. Sim. E, cara, agora é reta final. Tá, mas Só vamos pintar. falar a verdade. Será que dá pra fazer mesmo? Dá, E, cara. Ó, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos dizer pro pessoal comentar o que vocês acham. Será que pinta de amarelo? Você deixa assim? Ou deixa assim, mas é claro, inverniza por cima. Sim, verniza por cima. A gente já fez isso em uma caminhonete GMC. E levamos ela para Águas de Lindóia. O carro tava espetacular. Mas aí teria que, tipo assim, aí tu faz que nem se fosse o DeLorean lá, passa o bombril aqui, digamos assim, antes Sim, aí tu alisa essas... sim. Porque no DeLorean isso é uma coisa impressionante, assim, tu realmente tem que, cara, fica 5, 6 horas passando o bombril, assim, escovando para deixar tudo no sentido, Tudo né? uniforme. Porque aqui a gente vê umas marquinhas, é porque não é Sim. o objetivo desse, né? Deixaria tudo no mesmo sentido, você quer dizer, né? Todas as ranhuras aqui no mesmo sentido. Sim. mesmo brilho, no mesmo sentido. Cara, eu Tem vou um ver. enxertinho ou outro assim, mas cara, é Sim. muito pontual assim. Sim, porque ela não tem massa, mas ela tem enxerto, né? Porque tu tem que, ou tu arruma com lata ou com massa, né? Não tem milagre. Mas, cara, Você vê assim, todos Os cantos, cara. é. Tudo alinhado. Ainda, obviamente, não passou pelo processo de alinhamento final, né? Sim, Mas, sim. cara, a estrutura tá... E aqui vai aqueles. Aqui é um painel de plástico, fibra, ou como é que é? Não me lembro. É aquele... Eu acho que é de fibra, né? Se não me engano. Tem as entradas aqui. Cara, mas É impressionante. é impressionante. Eu vou dizer assim. Né, não dá. Que nem tu falou, o carro era tão, entre aspas, ruim que agora tudo ficou exigente. Sim, sim. Não dá pra fazer meia Não, boca. não exige, não admite mais deixar passar detalhe. É. Não admite mais. Uma coisa que esse carro, não sei se tu viu, pra ele ter ficado na enchente lá, mesmo que ele não foi embaixo da água, sofreu muito, né, com Os parafusos, dá pra reparar, É, por exemplo, das pinças de freio que ficaram Sim. mais próximas. sofreu Dá muito, pra né? ver que elas têm oxidação aqui, É. ó. Tá vendo? Isso aqui é por Cara, conta da... a umidade, né? Porque ficou 30 dias
em cima de um lago químico ainda, né? O cheiro, assim, Mais uma história, né, para tudo É. isso. Uma sobrevivente. Bah, é verdade. Cara, os carros aqui, olha só. A Ferrari aqui, ó. Quase. Vai cair aí. É. Aqui tá ruim. Aqui tem umas Espera aí. caixas. Será que chegou a pegar no assoalho ou não? Por baixo? Acho que não. Ficou Cara, no- eu sempre pensava, será que a Ferrari não vai cair? Porque eu não aqui eu imaginava que nunca ia chegar água, realmente não chegou. Mas tem marca em algum lugar É. aqui, ó. Aqui, ó. Aqui dá pra Aqui, ver. ó. Então não pegou no assoalho. É, chegou aqui. Meu Deus. Cara, e olha que volta por cima desse carro, viu? É. Puta. Não, e ó, mérito de vocês também. Muito, né? Cara, olha só, meu. Cara, eu vou te falar que é difícil, sem palavras, assim. E uma coisa que eu tava falando, eu repito sempre, como o Brasil, como vocês estão, assim, liderando essa questão mundial, assim, de restauração com Sim. esse nível de qualidade, porque isso aqui não existe mais. Não. Nos Estados Unidos não existe mais. E se existe só para mostrar na TV lá e provavelmente não é feito no profundo do... Um valor também. exato. E se tem o valor A qualidade da mão de obra no Brasil é infinitamente Cara. superior. E quanto a equipamento, hoje não existe mais o gap que tinha Sim. antigamente, né? Hoje a gente consegue importar qualquer coisa muito, muito fácil. Então a gente tem os mesmos equipamentos com uma mão de obra Muito infinitamente mais superior. qualificada. E porque se for pensar, claro que cada vez está mais difícil também tu ter mão de obra que artesão, assim, né? Sim, Mas se é difícil no Brasil, imagina nos Estados Unidos, que aí sim fica impossível, porque o padrão americano de mão de obra já distorceu muito, sabe? Eles têm um nível de conforto muito grande e acabou ficando focado em outro tipo de serviço, ou rápido que ganha dinheiro, assim. E pegar um projeto desse, assim, tem que ser muito especializado para fazer. mas aqui, cara, tem funileiro aí que, eu falo com tranquilidade, funileiro que ganha mais que engenheiro aí, Sim. tranquilamente, cara, tranquilamente. Mas isso que é bom, porque merece. Sim, exatamente. E tem gente que paga, né? Se tem gente que paga, é porque... E chama mais gente também para a profissão, né? Porque a gente passou um período aí que não se formava mais funileiro, não se formava mais esse tipo de mão de obra. E a gente dependia do pessoal que era mais antigo mesmo, né? E a gente ficava pensando, pô, e quando esse pessoal se aposentar aí, né? Hoje você já vê as escolas de reparação já estão mais cheias, já tem novas cabeças aí Uma coisa entrando que no mercado. Tu falou é importante mesmo, assim, a valorização dos profissionais desse é uma coisa importante, porque no final das contas, assim, se tem gente querendo hoje uma restauração, essas restaurações já não são centenas de milhares de reais, né? Então, tipo assim, claro que a gente pega o custo da empresa, de tudo, divide por horas, mas assim te permite remunerar os profissionais melhor. E a única maneira de tu fazer isso aí também é ter profissionais melhores. E o que eu vejo é o seguinte, no Brasil, cada vez mais tem demanda para esse tipo de coisa, porque, vamos dizer que há 20 anos atrás era incabível tu cobrar um valor que se cobra, mesmo sem correção, do que se cobra hoje, né? Sim. Hoje em dia... todo mundo pega um carro desse que vale milhões, assim, e tu fazer uma restauração dessas é relativamente proporcionalmente ao valor do carro Sim. é irrelevante. O carro teve uma valorização que hoje justifica o investimento, né? Exato. E aí tu pega muita questão de colecionador, e carro que tem uma memória, o carro importante, agora tu pega os carros aí com 30 anos, que é uma geração já que é diferente, né? Tu pega todos os carros da década de 90, né? Para fazer esse tipo de restauração. Cara, eu vou te falar, eu tô babando aqui. Agora eu nunca considerei não ser amarela, assim, eu pensei nas cores, mas eu vou te falar que ia ser louco, hein? Ela vai receber, posteriormente da pintura, né, vai receber um verniz cerâmico, que ele é mais resistente. Tá? Não é normal a gente usar esse verniz, porque por causa da grossura, da firmeza dele, da resistência dele, ele é extremamente difícil de polir depois. Né? E aqui a gente precisa polir o carro e já entregar.
Mas nesse daqui a gente vai, assim, se dar o luxo de aplicar esse verniz e gastar. Você vai ter que ter a compreensão também de bom. que, pô, Não, vai mas- demorar um pouquinho mais, mas compensação vai ser um material de uma qualidade absurda, cara. Não, eu acabei, Lá nos inclusive- Estados Unidos eu não sei a que condições que ela vai ficar exposta, porque eu sei que tem lugar lá que tem neve, que o pessoal joga sal, tudo Não, fica mais. tranquilo que não. E é complicado, mas vai ter uma proteção assim espetacular. Ela acabou, inclusive eu acabei de completar, o pessoal que trouxe para mim é o Hearts, né? E eu acabei de renovar, ela está há 3 anos no Brasil agora, e eu renovei por mais 2. Legal. E aí é o limite de 5 anos. Então, o meu plano, inclusive, é usar esses 5 anos, né? Então, ela vai ficar aqui, quando acabar, daqui ela vai ficar no Brasil até próximo ao Certo. limite. E aí, Perfeito. e aí ela vai ficar muito bem exposta lá na Feltec e vai ir para eventos. Pô, Perfeito. vocês também, por favor, aí Pô, com tenham... certeza. Com certeza vamos levar para alguns eventos em conjunto. E ela saindo ali da cabine, indo pro polimento lá, também já fica liberada para o pessoal da tapeçaria Sim, começar o Bravo. a montar. O Márcio lá tá ansioso lá também para botar o painel. E aí entra numa fase muito legal do projeto, porque a cada semana você vai vendo realmente um andamento, você vai vendo uma mudança, né? Quando está na funilaria, às vezes passa semana, você olha o carro, você fala, caramba, às vezes parece que está até pior do que quando chegou, né? Porque vai desmontando, vai fazendo, tudo mais. Mas um É um negócio, é um processo muito lento. Agora, cada semana que passar, vai ter uma mudança drástica no carro. E que nem eu acho que uma coisa que quem faz restauração para clientes, assim, né, é importante daqui a pouco alguém que também... Cara, o cara que se engana que uma restauração desse nível se faz em menos de um ano, assim, ou foi muito facilitado alguns passos, né, ou foi matado. Não tem muita alternativa. Ou faz vista grossa para muita coisa, né? Por exemplo, do seu carro mesmo, teve muita coisa aí que a gente só foi ver depois de tudo desmontado que, pô, se quisesse montar o carro de novo, ninguém ia ver o que estava ali por baixo, né? Exato. Só que no nível que está ficando, seria um crime fazer isso com esse carro. E eu acho que então essa paciência também de quem está fazendo... Posso levantar aqui? Pode? Será que ela vai abrir? Ah, não, aqui tá preso, tá... Preso, né? Tá. Não precisa, só para... Mas você lembra, né, da grelha que tinha, que estava toda podre aí por baixo? Sim. Então, cara... Isso, inclusive, precisa de muita compreensão do dono do carro também, né? Porque uma pessoa muito imediatista, muito ansiosa, ela não serve para ter esse tipo de carro, para fazer esse ou ela tipo de compra projeto. Ou ela Exato. compra pronto, né? Então, precisa entender que, às vezes, passa uma previsão otimista, porque quando você está vendo o carro, ele está lindo, né? Mas aí quando começa a desmontar, quando começa a decapar, que você começa a achar as entranhas mesmo, Mas aí eu a acho que pessoa precisa entender. Aí uma que- dica para oficinas que daqui a pouco trabalham com projetos desses que tem prazo variável, vocês fazem muito bem isso, porque vocês documentam e reportam. Porque uma coisa eu acho que às vezes talvez o cara, se a oficina não informar bem o cliente, o cara fica na dúvida e ele não entende. Então não é todo mundo que pega o carro e consegue vir olhar o projeto. Sim. Eu venho aqui a cada 3 meses, 4 meses, né? Então, assim, poder documentar, mostrar para o cliente assim, um relatório do progresso, Sim. dá calma muito, eu acho. Nesse quesito, a gente tenta criar quase que uma experiência para o cliente, dele fazer parte do projeto mesmo, dele acompanhar o projeto. Porque se ficar só visitando a cada 2, 3 meses, cara, o cara não tem prazer naquilo, né? Agora, quando ele faz parte do projeto, quando ele vem ver o carro, quando ele está sempre sendo informado do que está acontecendo, além de ser um processo muito mais transparente, para o dono do carro também é legal se sentir parte daquilo. A gente tem muito cliente que o barato do cara é restaurar. E com o carro pronto, fica parado na garagem lá. E aí já compra outro para restaurar. Eu vou dizer que eu quase entro nesse grupo aí. Viu? Às vezes, quando eu fico Mas tem muita gente envolvido assim. de fazer o projeto, assim, aí às vezes quando fica pronto, quando vê eu ando menos, assim. Mas tem muita gente assim. Cara, mas é que O legal é o eu acho projeto. que é uma maneira de curtir, né? Tem gente que é o contrário, cara, só quer andar, Exato. não quer parar nunca. E ao mesmo tempo, construir que nem... Todos os meus carros, eles têm alguma desculpa justificativa, alguma memória, alguma coisa, sabe? Então, eu gosto de fazer muito essa coisa de montar o projeto, de customizar ele, de fazer uma coisa diferente. Então, tipo,
Eu não tenho preocupação do Zé Frezinho ali de Não. vai mudar aquela originalidade. Então, se às vezes uma coisa que a gente mude num projeto que deixe mais legal, que deixe diferente, eu É muito legal quando acontece também, quando o cliente entende do carro, entende da história, ajuda a gente a garimpar a peça, Sim. às vezes já sabe algum caminho que a gente não sabe. Já aconteceu várias vezes, o cara fala, ó, com ele mesmo aconteceu, fala, ó, tem um site que você compra tal kit que resolve esse problema, que a gente não conhecia. Então acaba sendo uma experiência muito legal pro cliente e pra gente também. E começa a ficar elaborado, achar peça, né? Para qualquer carro, quanto mais velho ou mais exclusivo, vai ficando difícil. A não ser que seja uma bobina de Vectra, uma peça da linha comum. Mas, cara, eu tô abismado aqui, me deixou pensando agora no negócio da cor. Eu vou Diferente até é quando eu ficar. posso decidir? Não, a gente vai começar a preparação dela na segunda-feira, amanhã. Hoje é domingo. Então não Não dá sei nem- quando que o pessoal vai ver o vídeo, mas hoje é domingo, amanhã a gente começa a preparação do carro. Então é o seguinte, eu vou ter que decidir A gente segura uns dias aqui e Não, você da manhã. decide. Vamos ver o que vocês falam aí nos comentários, mas eu vou pensar. E vamos produzir 2 para-choques, um dianteiro e um traseiro de alumínio também, Ah, né? Porque eles são sim, clássicos. aí que é um pepino, né? Eles são de fibra na realidade, né? Ah, mas se resolve. Isso dificulta. Não, dificulta não, a gente tem... Resolve. Mas vocês gostam de arranjar encrenca também, né? O problema é a mais... Podia só ter que, ficado cara. quieto, não tinha... Cara, mas esse carro vai ficar demais. Esse carro vai ficar demais. Cara, eu vou Olha, dizer... de pior Ferrari do mundo, eu falo assim com segurança que é uma das melhores. Pois é. É uma das melhores. Pra mim é a melhor, vai ser a melhor, porque não tem nada. A gente resolveu potência, resolveu eletrônica, agora vai deixar o impecável tudo, câmbio, né? Freio, roda, apesar de que muitos discordam. Mas que legal, cara. Cara, Muito legal mesmo. muito obrigado mesmo. Cara, eu que agradeço a confiança. Obrigado por abrir no domingo aí, ó. Imagina, Tirar pra o gente é um domingo de prazer. vocês aí. Bem, valeu aí, meu Cara, Deus. eu queria aproveitar, ter 2 minutos aí para agradecer também todo mundo que está acompanhando esse projeto no YouTube, no nosso Instagram, porque é impressionante o carinho que o pessoal tem com esse carro especificamente, cara. É, né? Isso daqui virou uma novela chegando nos capítulos finais que parece que as pessoas estão torcendo para o projeto dar certo, para o projeto terminar logo, para ver você com o carro andando. Então, eu quero agradecer muito, cara, o pessoal que está assistindo, o pessoal que está acompanhando o projeto, porque eles dão uma força para a gente também, que pô, quando a gente lê os comentários, os elogios, a gente fala, pô, alguma coisa certa a gente está fazendo aqui. Cara, Então, eu quero aproveitar para agradecer também o pessoal aí. Aí, ó, também, da mesma forma agradecer, eu vou pedir encarecidamente, né, acompanhem o Instagram e YouTube deles aqui também, né, da Calu. Legal, obrigado. Porque também é uma motivação, né, então, ó, se vocês motivarem Obrigado. eles, uma coisa realimenta a outra, né? Com certeza, com quando a gente certeza. é aquele negócio da realimentação positiva, né? O cara é elogiado, vê que tá agradando, vê exato. que as pessoas estão gostando daquilo, obviamente a gente vai fazer um trabalho Exato. melhor, né? Na troca com todo mundo, né? Numa época aí cheia de hater, cheia de ódio, é impressionante o que esse carro aqui, o que você é querido, o que esse projeto aqui é querido. Então, cara, foi assim uma surpresa muito, muito boa pra gente, cara. Muito bom. boa mesmo. Igualmente, eu também vou te falar assim, sem demagogia, tá? 100% das pessoas que vieram falar alguma coisa sobre vocês falaram positivamente. Pô, obrigado. Eu nunca tive uma pessoa Obrigado. que falou assim, porque às vezes acontece, né? Tu vai de repente fazer um serviço em algum lugar assim, se tem um podre daquele lugar, ele aparece. Sim, sim. Entendeu? E então assim, ó, cara, eu vou dizer assim, me deu muita tranquilidade, inclusive. Pô, muito obrigado. Porque às vezes antes de anunciar, ninguém sabe, mas quando tu anuncia, às vezes aparecem algumas coisas que te deixam preocupado. Sim. Eu realmente fiquei impressionado com a reputação que vocês têm. Pô, obrigado. E Obrigado. 100% mesmo, sim, sabe? É impressionante. Obrigado, cara. A gente tenta sempre se aproximar bastante do cliente. Como eu digo, a gente passa uma experiência para o cliente e não à toa muitos acabam virando amigos. Sim. Muito cliente nosso, pô, hoje é praticamente parte da família, frequenta a nossa casa, meu padrinho de casamento.
E é, assim, é uma via de mão dupla. O cliente fica satisfeito e a gente também ganha muitos amigos, muitas experiências legais aí. É o jeito que a gente sabe trabalhar, cara, não tem jeito. Que bom. Então tá, muito obrigado. Bom, muito Valeu obrigado, mesmo. muito obrigado Bem mesmo, no cara. domingo de noite Muito, também. imagina, prazer. Obrigadão aí. Que prazer, cara. E, ó, Prazer. eu tô abismado aqui. Eu quero saber de vocês também, se vocês também estão da mesma maneira que eu aí, mas eu acho que esse carro merecia isso mesmo e estou muito contente de estar vendo esse progresso aí. Obrigado, pessoal. Espero que tenham curtido aí mais um episódio e até o próximo aí, que eu estou curioso para ver esse carro aí. Provavelmente na próxima vez eu vou vir pegar ele já funcionando aí. Provável. Valeu. Valeu.